voltamos do intervalo já direto para um quadro especial aqui no nosso programa. É hora de música no Viva Cultura. Hoje você confere a canção Quando se Perde Alguém, de André Alves, com participação da maravilhosa Adriana Arides. Tantos momentos, tantas histórias. Você foi um anjo que passou tão rápido aqui, mas que marcou com teu sorriso e a sua presença. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Na alma a esperança, nos encontraremos. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Na alma a esperança, nos encontraremos. Tantos momentos, tantas histórias. Você foi um anjo que passou tão rápido aqui, mas que marcou com teu sorriso e a sua presença. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Na alma a esperança, nos encontraremos. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Na alma a esperança, nos encontraremos na eternidade, na glória do Senhor. A saudade bate a porta do coração e as lágrimas vêm. Como suportar a dor e prosseguir quando se perde alguém? Só Deus pra nos sustentar, só Deus pra nos compreender, só Deus pra nos confortar, só Deus para nos manter. A saudade bate a porta do coração e as lágrimas vêm. Na conclusão do nosso programa, como já é de costume, a gente assiste a mensagem especial do arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando já quase ao final do ano litúrgico e nesse mês de novembro teremos a conclusão praticamente do ano litúrgico com o 34º domingo, do tempo comum, o domingo de Cristo Rei, precedido do domingo anterior, no 33º domingo do Dia Mundial dos Pobres. Nunca se afaste de um pobre teu olhar.
Mas, nesse final de semana, estamos no 31º domingo do tempo comum, que nós celebramos o domingo de Todos os Santos. O dia de Todos os Santos, normalmente dia 1º de novembro. Um dia antes da comemoração dos fiéis defuntos, que foi dia 2 passado. Mas no Brasil, por determinação da CNBB e autorização da Santa Sé, o dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, passa a ser celebrado no domingo seguinte, como é o caso agora, deste final de semana. Portanto, nós somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, a refletir sobre a nossa vocação comum, a vocação à santidade. Contemplar os que já partiram e que estão na glória de Deus, para que eles intercedam por todos nós. No último dia 2, nós rezamos para aqueles que partiram e ainda necessitam de nossas orações, estão aí no purgatório. E hoje, nesse final de semana, nós rezamos para aqueles que já estão na glória, pedindo a sua intercessão. Graças a Deus, nós temos já vários santos e beatos que são brasileiros. Já de certo tempo para cá, houve um despertar dessas preocupações de exemplos de homens e mulheres brasileiras que viveram em grau heróico a vida cristã e foram trazidos pela igreja e foram vistos através de sinais, de milagres, e foram colocados como beatos ou santos, né? Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, é uma oportunidade, né, de nós refletirmos sobre aqueles que partiram, que estão na glória, e rezarmos por nós que ainda caminhamos no tempo. A igreja militante que ainda caminha no tempo e que nós somos chamados a buscar a vida de conversão e de santidade enquanto temos tempo, enquanto ainda podemos. A palavra de Deus desse final de semana quer nos ajudar a tomar consciência um pouco daquilo que é o nosso caminho, contemplar o caminho da santidade e, ao mesmo tempo, pedir ao Senhor que, pela graça de Deus, já que é um dom de Deus, nós possamos viver a nossa vida cristã de tal maneira no entusiasmo, na generosidade, que vivamos intensamente a vida cristã, para que nós um dia possamos contemplar a Trindade, contemplar pelo caminho que é Jesus. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? Diz o Salmo, diz a Escritura. Peçamos ao Senhor justamente isso, meus irmãos e irmãs, que nós peçamos ao Senhor que nos dê sempre essa graça de já agora, pela fé, contemplarmos a Deus, para um dia o contemplarmos face a face no céu. Dia de Todos os Santos, para que nós possamos ver e ainda mais fomentar em nós o desejo do céu, que deve ser motivação e motivador de cada momento da nossa vida, do nosso dia a dia, em nossa existência. Nunca perdemos de vista a saudade da nossa casa, de onde nós viemos, que é Deus, né? Viemos de Deus, e inquieto estará nosso coração, lembra Santo Agostinho, enquanto não repousarmos em Deus. Aqui nesse mundo pela fé, e um dia também pela visão. Eis aí a nossa caminhada, meus irmãos e irmãs, nessa mesma direção, nunca perdendo de vista a direção do nosso fim último, que é estar com Deus na comunhão perfeita, na alegria perfeita que é estar com o Senhor. A palavra de Deus desse final de semana, meus irmãos e irmãs, vai nos contemplar vários aspectos. A leitura do Apocalipse nos faz contemplar toda a glória dos santos. Ou seja, eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol, trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado à fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, marcar na fronte aqueles que estão servindo ao Senhor. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos filhos de Israel. Ou seja, meus irmãos e irmãs, 144.000, é claro, é um número simbólico, mas que quer dizer muita gente. Quantas que eram as tribos de Israel? Eram 12. Quantos eram os apóstolos? Eram 12. 12 vezes 12 vezes 1.000, dá 144.000. Ou seja, tanto do Antigo como do Novo Testamento,
multiplicado por 1000, eis aqueles que foram marcados, que são do povo de Deus, do Antigo e Novo Testamento, marcados na fronte, não é? E, ao mesmo tempo, diz aqui a leitura do Apocalipse, eu ouvi, então, o número dos que tinham sido marcados, e depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Uma multidão imensa que ninguém podia contar. Portanto, os que estão na glória, não são apenas os que são marcados porque são da tribo de Israel ou do povo de Deus, mas uma multidão imensa, todas as línguas, não é? Estavam de pé diante do trono do Cordeiro e trajavam vestes brancas e tinham palmas nas mãos. Trazer a veste branca, trazer a veste batismal, a veste do cristão, e palma na mão, que venceram o martírio, venceram das tentações. E todos proclamavam em voz alta: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos, diz a leitura, estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Aparece justamente essa multidão que vive adorando o Senhor. A nossa vida de adoração começa aqui agora, com a nossa caminhada, mas um dia ela vai desabrochar na eternidade. E nós cremos, meus irmãos e irmãs, que depois que nós fecharmos os olhos para esse mundo, nós abrimos para a eternidade. E quando chegar o final dos tempos, também o nosso corpo vai participar também da nossa sorte, para o bem ou para o mal, para a vida na paz e na alegria ou para a condenação. Mas aqui fala um pouco daqueles que estão diante do Senhor, do trono do Cordeiro. E quem são estes vestidos de roupas brancas? De onde vieram? Quem são os que estão, essa multidão vestida de branco? Tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. A multidão lavou suas roupas no sangue do Cordeiro. Maneira de falar, meus irmãos e irmãs, o livro de Apocalipse é bastante simbólico, mas foram revestidos de Cristo. A veste branca, batismal, lavou a vida desses homens e mulheres, a multidão. Portanto, é uma multidão que louva o Senhor, que estão diante do trono do Cordeiro, que estão diante de Deus, que são aqueles que realmente lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. É claro que o sangue não lava nesse sentido humano, mas lava nosso coração, a nossa veste nupcial, a nossa vida divina que está em nós. Portanto, nós somos chamados a contemplar essa multidão de vestes brancas, caminhando pressurosos e louvando o Senhor. Porque nós somos chamados a começar desde já, o nosso louvor a Deus, no nosso dia a dia, louvando o Senhor e vivendo uma vida de homens e mulheres novos, lavando nossas vestes também no sangue de Cristo, com a confissão, com as celebrações penitenciais, para que possamos desde já louvar o Senhor e lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, até o dia em que isso for pleno, for total, e for realmente eterno, essa nossa vida voltada para o Senhor. Esse é o nosso destino final. Essa é a nossa caminhada para que nós possamos cada vez melhor participarmos desse louvor de Deus, ou louvor a Deus, toda a nossa vida, agora pela fé e um dia pela visão. Nós somos convidados a ser essa multidão, e também foi assinalado pela ação do Espírito Santo, a fazer parte do povo de Deus para louvar o Senhor. A segunda leitura, meus irmãos e irmãs, carta de São João, vai colocar para nós justamente esse aspecto que nós somos chamados a viver. Nós somos chamados filhos de Deus e nós somos, diz João. E se o mundo não conheceu o Pai, não é porque ele não nos conhece, desde já somos filhos de Deus,
mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Porque todo que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Portanto, meus irmãos e irmãs, o outro passo é esse, de podermos conhecer o Senhor, de encontrar com o Senhor, aqui pela fé e um dia pela visão. O veremos tal como Ele é. Esta é a nossa direção, meus irmãos e irmãs, não esquecer a direção da nossa vida. Nós somos chamados a viver tudo isso no dia a dia da nossa vida. A viver a vida de paz, de fraternidade, de responsabilidade, de preocupação com o outro, a fraternidade, de conversão, para já encontrando o Senhor pela fé, um dia o vejamos face a face, o veremos tal como Ele é. Essa experiência de estar com o Senhor aqui e um dia na eternidade. E o Evangelho desse domingo, desse Dia de Todos os Santos, são as bem-aventuranças. O Papa Francisco, quando fez justamente esse documento sobre a santidade, ele comentou num dos capítulos as bem-aventuranças. Recomendo que possam ler justamente essa carta do Papa Francisco sobre a santidade, em uma das partes, ele comenta sobre as bem-aventuranças. E o Evangelho de Mateus, nos contando as bem-aventuranças, nos fala, caríssimos irmãos e irmãs, sobre a nossa alegria. Que bem-aventurado é feliz, alegre, bem-aventurado, ou seja, nas várias bem-aventuranças, temos a razão de um porquê. Porque serão consolados, porque possuirão a terra, porque serão saciados. A bem-aventurança é porque encontramos a vida no Senhor. E por isso somos felizes no meio das tribulações e dificuldades da nossa vida, meus irmãos e irmãs. Mesmo quando perseguidos, como fala o finalzinho do Evangelho, nós somos bem-aventurados. Ou seja, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a ser felizes. O santo, a santa, nós somos chamados à santidade para podermos viver cada vez melhor a nossa vida como bons cristãos, na felicidade, nesse mundo até a felicidade eterna que um dia nós teremos junto de Deus. Não perder de vista essa dimensão. Porque quando nós fazemos o bem, preocupamos uns com os outros, com a questão social, nós sabemos, meus irmãos e irmãs, tem muitas ONGs também que o fazem. Muitos grupos que não têm fé que também o fazem por questão apenas humana, ou até política, ou até de interesse. Mas nós somos chamados de tal maneira a seguir a Jesus Cristo, que possamos nos amar uns aos outros, fazer o bem um ao outro e nos preocuparmos uns com os outros, também na questão social. Mas nunca perder de vista que nós somos felizes por estarmos com o Senhor. Bem-aventurados, beatos, por estarmos com o Senhor. Portanto, essa é a nossa dimensão. Somos chamados a viver cada vez melhor a dimensão da santidade, da conversão, para que nunca percamos de vista a direção última da nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, diante da palavra de Deus hoje, que nos fala justamente sobre esses 144 mil assinalados, ou essa multidão com vestes brancas, ou então, que nós veremos tal como ele é, com a carta de João, e as bem-aventuranças do Evangelho, nós possamos rezar como o Salmo 23 ou 24. É assim a geração dos que procuram a Deus. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Procuremos o Senhor, Ele se deixa encontrar. Encontremos-lo pela fé, para nos encontrá-lo pela visão. Participe da Eucaristia desse final de semana e possa ter o seu coração cada vez mais cheio de ardor para vir o caminho da conversão, da santidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado mais uma vez pelas palavras, Dom Morani, e obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo e uma boa semana. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!